Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Mais uma Atualidade Jurídica chegando aí, nós sempre com profissionais do Garcia Advogados Associados. Estamos com a doutora Renata Saraiva e o doutor Alberto Rosman. E hoje nós vamos falar de pessoas jurídicas como prestadoras de serviço. Para isso eu vou pedir uma consideração para o doutor Alberto. Quais são, o que a gente pode falar sobre esse tema, doutor Alberto? Agora sim, esse é um tema que na verdade se transformou num fenômeno das relações de trabalho. Consiste basicamente em pessoas físicas constituindo empresas para trabalhar para outras empresas, só que na condição de pessoas jurídicas. Equivale a dizer que é uma pessoa que constitui uma empresa e ela vai para o interior de outra, não como empregado, mas ela vai como se fosse um autônomo, ela vai como se fosse um mero prestador de serviço, só que essa situação, muitas vezes, ela vem mascarar uma relação de trabalho, porque essa empresa teria que contratar essa função como seu empregado, e não como uma empresa, o que nós conhecemos como PJ, muitas vezes. Esse PJ, na grande maioria das vezes, se constata que, na verdade, ele é um verdadeiro empregado. E aquela relação seria de emprego, onde teria um custo maior para a empresa. Só que, por razões diversas, acaba se optando por essa situação e, muitas vezes, isso acaba na justiça para se discutir se há vínculo de emprego ou se realmente ela, de fato, é uma pessoa jurídica, claro, muito embora constituída dela própria. Mas, doutor, isso é válido? Olha, agora, se essa questão, essa pergunta, ela comporta variação, né? Se essa pessoa, ela trabalha dentro da empresa, ela se sujeita às regras da empresa, ela recebe ordens, recebe salário, por óbvio que isso é uma relação de emprego. Ela está trabalhando como um empregado. Aliás, esses são os requisitos para se caracterizar o que é um empregado dentro da legislação, né? Então, se ela não se subordina, se ela trabalha autonomamente, ao contrário, com independência, aí sim é válido. Claro. E nós temos um bom exemplo disso para falar para o nosso telespectador? Nós temos um exemplo clássico aqui, que podemos citar, que é o do contador. Se o contador, ele tem a sua empresa, ele trabalha autonomamente, ele presta o serviço efetivamente, tem sua equipe de trabalho, ele sim, ele pode constituir uma pessoa jurídica, né? E a relação fica como o PJ, que nós chamamos. Mas, por outro lado, se este mesmo contador, ele trabalha dentro da empresa, ele se subordina, ele recebe ordens, ele recebe um salário, né, pelo trabalho que ele cumpre como contador, aí ele será um empregado e não uma pessoa jurídica, um autônomo. Doutora, só esclarecendo para algumas pessoas que estão nos assistindo, que não sabem, PJ é pessoa jurídica. Pessoa né? jurídica, Isso, né? Perfeito. Doutor Alberto, e qual é a melhor opção para os empregados e para os empregadores nesse caso? Essa questão ela é bem controvertida, ela é objeto de debate. Em primeiro lugar, não há, por evidente, o impedimento de uma pessoa jurídica trabalhar para outra. Mas, como nós estamos correndo aqui, ela tem que, de fato, ser uma empresa. Um outro exemplo que a gente traz são os representantes comerciais, que, em um determinado momento, eles saem daquela relação de emprego para constituir uma empresa de representação comercial. Por que isso? Muitas vezes é do interesse de ambos. Há menos imposto, há uma tributação diferenciada, só que nem sempre isso reflete a verdade dos fatos. E essa é a verdade que depois, quando judicializada, que vem à tona. Claro. Exemplo, o empregado vai e diz, olha, eu quero ser pessoa jurídica que pago menos imposto de renda, por exemplo, ou menos contribuições sociais. Isso é um erro, isso é um problema e um prejuízo para ele, porque amanhã depois ele vai se aposentar e terá contribuições possivelmente a menor. Para a empresa do mesmo modo, porque ela pode sofrer uma ação trabalhista reconhecendo o vínculo e tendo que pagar diversas verbas que foram sonegadas ao longo desse período e gerando um valor excessivo, um valor elevado e que é o valor de fato que seria devido. Então o melhor é avaliar se aquele caso é uma situação que comporta uma contratação via pessoa jurídica ou se aquele caso é uma situação onde só comporta um empregado. É essa avaliação que deve ser feita e a partir daí terá sido aplicado o melhor direito, estar